A graça e a doce paz do bendito eterno Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Nesse dia eu gostaria de trazer uma paraxá, a palavra da parte do bendito eterno, a palavra rema, a palavra de poder, a palavra inerrante, a palavra que não falha, a paraxá, porção dobrada da palavra do bendito eterno. No Sefer Bereshit, Sefer Livre Bereshit Gênesis, que contém 50 capítulos, 1533 versículos, baseado na chamada de Abraão. No capítulo de número 12, está escrito assim: a epígrafe do texto diz: Deus chama Abraão e lhe faz promessa. Versículo 1: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da tua casa, e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei o que te abençoar, e amaldiçoarei o que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Senhor Deus e Pai, é no nome do Mashiach de Israel, eu peço a Ti nesse momento, abre a porta da palavra. O homem não é nada, o homem é pequeno, mas o Senhor é grande. O homem é limitado, mas o Senhor é ilimitado. O homem é frágil, mas o Senhor é forte. O homem é pecador, mas o Senhor é santo, santificado e justificador. Por isso, neste momento de oração, fala através do Teu Filho. Envia a Tua palavra com um grande poder e autoridade. Abre os ouvidos dos que vão ouvir. Abre os corações daqueles que vão receber. Envia a Tua palavra e que ela vá e produz o resultado para o qual vai sendo mandado e enviado em nome de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar um conhecimento com vocês. E tenho certeza que vai servir de avalia para todos vocês. Que a raiz da árvore judaica é Abraão. Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Baseado no Sefer Shemot. Shemot, em língua hebraica, é Êxodo, que contém 40 capítulos. A Bíblia diz no Sefer Bereshit sobre a chamada de Abraão. Deus fez 7 promessas na vida de Abraão ou Abraão. A primeira promessa que Deus fez a ele foi essa: farei de você uma grande nação. A segunda promessa, Deus disse para Abraão: abençoarei você. A terceira promessa, Deus disse: eu engrandecerei o seu nome. A quarta promessa, Deus disse para Abraão: você será uma bênção. A quinta promessa: abençoarei o que te abençoarem. A sexta promessa: e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem. A sétima promessa e através de você serão benditas toda a família da terra. É interessante isso. É Deus que Ele faz de você uma grande nação. É Deus que abençoa você. É Deus que engrandece você. É Deus que fará de você uma bênção. É Deus que abençoa a você e o que te abençoa. E é Deus que amaldiçoa aqueles que amaldiçoam você. E através de você serão benditas todas as famílias da terra. Porém, nessa promessa, essas promessas foram feitas, mas a saída de Abraão só aconteceu depois que Tera, seu pai, morreu. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e o versículo 4. E aconteceu depois que Tera, seu pai, morreu. O pai de Abraão morreu com 205 anos. Isso está registrado em Gênesis, capítulo 11, 32. Já ouvi muitos homens de Deus falarem a Deus e irá levantar uma geração, porém aí tem um mistério. Deus só levanta uma geração quando a primeira foi embora. No Sefer Coloete, conhecido como livro de pregador de Salomão, Coloete, Eclesiastes, que contém 12 capítulos, no capítulo 1, verso 4, diz assim: uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra sempre permanece. Dá para falar sobre pessoa, ela tem que preparar para ocupar o lugar. É interessante isso.
Josué capítulo 1, versículo 1 ao 2, verso 1 diz: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Outro exemplo é no livro dos Juízes. O primeiro juiz de Israel foi Oteniel. Aí depois que Oteniel morre, aí se levanta Eude. Aí depois que Eude se levanta, aí levanta o terceiro juiz, que é Sangar. Aí depois que Débora morre, aí vem Baraque. Aí depois que Baraque morre, vem Gideão. Aí depois que Abimeleque morre, aí vem Tola. Aí depois que Tola morre, vem Jair. Aí depois de Jair vem Jefté. Aí depois de Jefté vem Ibizã. Aí depois de Ibizã, aí vem Elon. Aí depois de Elon vem Abidom. Aí depois de Abidom vem Sansão. Aí depois vem Eli. E por último, Samuel. Quer outro exemplo? Elia e Eliseu. Segundo Bet Aleph, que é o livro de 2 Reis, capítulo 10 ao versículo 12. Estamos aqui para cumprir um trabalho que Deus determinou a nossas vidas. Enquanto não termina, a gente não morre. Lembra de Elia? 1 capítulo 19 e ao verso 8. Agora, quando não tiver mais nada para nós cumprir aqui, a nossa missão, como está baseado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo falando: combati o bom combate. Ele diz aqui: acabei a carreira e guardei a fé. Então, Abraão, quando ele saiu, ele tinha 75 anos de idade, quando Deus chamou Abraão. Isso está baseado em Gênesis capítulo 12, versículo 4. A primeira chamada é para a salvação. O próprio Jesus disse em Mateus 11, 28, Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve. É leve. A outra, ele diz assim, a segunda é pessoal. Gênesis capítulo 12 foi a chamada de Abraão. João 15 e 16 ele diz: Não vos escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e os nomeei, vais para que dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedir será aceito. Então é pessoal. A terceira é para o ministério. Ato 13, versículo de número 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado, desde a fundação do mundo. A quarta chamada é para a renúncia. Mateus 16, 24, Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome todo dia a sua cruz e siga-me. Todos os dias da vida. Então, é todos. É renunciar ao pecado, é renunciar à mentira, é renunciar à fofoca, é renunciar às coisas carnais, às coisas do mundo, às coisas que não agradam a Deus. Porque ninguém pode servir a dois senhores, ou odiar um, amar o outro, ou se dedicar a um, desprezará o outro. Isso é o que a palavra do Senhor diz. Então, a Bíblia diz também ainda que Abraão, todos os dias da vida de Abraão foi 175 anos. Isso está baseado no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 7. 75 anos quando Abraão saiu de Harã. Isso está baseado em 12, versículo 4. Após um ano, Ismael nasceu. Ele tinha 86 anos. Isso está baseado em Gênesis capítulo 12 e o versículo de número 16. Após 13 anos, Abraão foi se circuncidado. Ele estava com 99 anos. Isso está registrado em Gênesis 17, 24. Quando Deus anunciou pela última vez, muitas vezes, a vinda de Isaac a Abraão, ele tinha 100 anos. Isso está baseado em Gênesis capítulo 17, versículo 17. E quando ele nasce, Abraão tinha 100 anos de idade. Está baseado em Gênesis capítulo 21 e o versículo 5. Veja bem, Abraão só saiu da sua casa de seus pais quando Tera, seu pai, morreu. Isso está baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 4. Então saiu o pai aqui, saiu Abraão quando Tera morreu com 205 anos, Gênesis 11, 32. Abraão, quando sai de Harã, ele tinha 75 anos, Gênesis 12, versículo 4. Após 10 anos, ele possuiu Agar, ele tinha 85 anos, Gênesis 16 e o 3. Após um ano, Ismael nasce,
ele estava com 86 anos. Gênesis capítulo 16, versículo 16. Após 13 anos, Abraão foi circuncidado, ele estava com 99 anos. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos. Gênesis 17, versículo 24, 25 e o 26. Quando Deus anunciou pela última vez a vinda de Isaac, Abraão tinha 100 anos. Ele até riu, Gênesis 17, 17. E Sara tinha 90 anos. Gênesis 17, 17. Veja, um homem de 100 anos e uma mulher de 90. Deus trabalha na contradição da vida. Para o homem era impossível. Para Sara também. Gênesis 18, 14. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Lucas 1, 37. Porque para Deus nada é impossível. A continuação do versículo 14 do capítulo 18 de Gênesis. Ao tempo determinado a ti. Por esse tempo da vida, Sara terá um filho. Se Deus falou, está falado. Se Deus determinou, está determinado. Se Ele disse, está dito. Se Ele assinou, está assinado. É assunto irrevogado e acabou. Gênesis capítulo 21 ao 22. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Versículo 2. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. O que Deus permitiu está permitido. O que Deus falou está falado. Agora, para tudo tem um tempo e temos que acreditar no tempo. O tempo não é um, o tempo é três: tempo passado, tempo presente e o tempo futuro. O Deus que a gente serve, ele opera no passado, ele operou no passado, ele opera no presente e ele opera no futuro, porque ele é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus eternamente. O que Deus prometeu está prometido. O que Deus falou está falado, o que Deus assinou está assinado, é assunto irrevogado. E Ele cumprirá o desejo do teu coração. Que para tudo tem um tempo. E o tempo de Deus está chegando na sua vida. Eu quero dizer para você que não é a idade que vai impedir dos planos, dos projetos de Deus se cumprir na tua vida. Porque a Bíblia diz, Isaías capítulo 40, versículo 28, 29, 30 e o 31 está escrito assim: não sabe, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, dos confins da terra, não se cansa, não se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, dá esforço alcançado, multiplica as forças que não têm um vigor. Os jovens se cansarão, se fadigarão, os mancebos certamente cairão, mas o que espera no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Creia na palavra do bendito eterno. Isaías 55, versículo 11 está escrito assim: assim sai a palavra da boca do Senhor, ela não voltará para trás vazia, antes fará o que aprai e prosperará naquilo para qual o Senhor enviou. Porque a Bíblia diz, número 23, 19, está escrito assim: porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falia ele e não cumpriria, eu diria e não confirmaria. Jeremias 1,12, ele pergunta para Jeremias, na primeira visão que o profeta teve ele disse: o que vê, Jeremias? Ele diz: vejo uma vara de amendoeiro. Ele disse: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Isaías 55, versículo 11 está escrito assim, a palavra do bendito eterno: assim será a palavra que sai da boca do Senhor, ela não voltará para trás vazia, antes fará o que aprai e prosperará naquilo para qual o Senhor enviou. Louvado e engrandecido seja o nome de Adonai, o nome do Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que faz, aquele que pode, aquele que é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, é o meio, é o que era, o que há de vir, é o Deus Todo-Poderoso. O que Deus determinou na tua vida, borracha de cão nenhum apaga. O que Deus determinou é teu. Creia em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembre disso. Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Através de Abraão a gente é bendito, porque a Bíblia diz no Terrilim, livro do Salmo 34, versículo 12: bendita é a nação cujo povo é dele, cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu por sua herança. Que Deus te abençoe grandemente e poderosamente no nome do Mashiach de Israel. Eu convido a você que ouviu esse vídeo, que você faça isso, você poder me ajudar nesse canal. Deixe o seu like, seu comentário, seu ok, a sua crítica também, se você gostou, não gostou. Então inscreva-se lá, compartilhe com algumas pessoas. Isso tudo não é para me aparecer, é para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado, porque eu tenho certeza que tem pessoas no nosso meio, ou até distante, no outro lado, que precisam ouvir essa palavra. Faça isso e que Deus te abençoe grandemente e poderosamente no nome de Mashiach de Israel. Se inscreva no canal, eu te peço
encarecidamente no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.